mais igual a gente estava conversando antes com o Natan, a gente falando da questão que o calendário do Sub-23, ele oficialmente ainda não começou, né, dessa temporada. Então, querendo ou não, vocês devem estar mais na vontade do que um monte de gente, porque a gente tem um elenco profissional que já disputou bastante partidas esse ano. O Natan estava até citando a questão que o Sub-23 foi para o Japão. Salvo engano, o Rony estava na Copinha ainda, né? Enquanto o Sub-23 estava no Japão. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Primeiro para o Rony, depois para o Natan. Rony, me fala como foi essa participação esse ano da Copa São Paulo Futebol Júnior, que acredito foi a que você mais se destacou, e para o Natan, logo depois de você, como que foi a experiência de, depois de quase 8 anos, uma equipe do Corinthians voltar ao Japão para fazer uma pré-temporada, disputar alguns jogos? Então, eu joguei a Copinha do ano retrasado. Esse ano Você já estava no Sub-20. Verdade, exatamente. perdão, Esse ano eu fui junto com o Natan para o Japão. Mas já respondendo essa pergunta, foi uma experiência boa, né? Que a gente jogou contra os times da primeira divisão, da segunda divisão, lá do Japão. E a gente foi tudo muito para mim. Então foi tipo, como é que eu posso falar? Foi algo novo, Sub-23 para nós, mas foi muito bom. Foi muito bom ter ido para o Japão, ter tido a experiência. Foi algo para levar para a vida, sabe? E eu acredito que o Rony ele seja o sucessor do Ralf futuramente, né? Porque a gente tem lá o Gabriel e tudo, mas o Rony ele tem tudo para ser o novo Ralf alvinegro. E Deus quiser. Rony, você jogou, cara, 2 finais pelo Corinthians dentro de um Pacaembu lotado, que foi 2016 e 2017. A final de 2016 foi pela Copa do Brasil Sub-17. Antes dessa final da Copinha, que lotou mais, como que foi jogar, acho que pela primeira vez num Pacaembu lotado, o Corinthians conseguiu o título de campeão da Copa do Brasil Sub-17, como que foi isso tudo, cara? Então, foi um título inédito para o clube, né? O clube não tinha essa Copa do Brasil Sub-17. E então foi super valorizado esse título dentro do clube. E assim, nunca tinha ganho e teve aquela pressão, né? Já tinha aquela pressão porque não tinha... Foi assim, a pressão foi, nunca tinha passado dessa fase. A gente foi lá, passou daquela fase. Nunca chegou na semifinal. A gente foi lá, chegamos na final. Falou, nunca foi campeão, a gente foi lá e foi campeão, sabe? E assim, teve uma pressãozinha assim, mas não foi, tipo, foi uma pressão boa, né? Vamos dizer que foi uma pressão boa. E assim, jogar no Pacaembu tem boas lembranças, né? A gente sempre tem boas lembranças, porque que nem eu assisti a final da Libertadores, assisti os jogos do Corinthians na Libertadores. Então, na hora que você pisa lá, você fala assim, pô, o Sheik pisou aqui, fez 2 gols na final contra o Boca, sabe? Aquela coisa. Então, se ele fez isso aqui faz bem para nós, sabe? A gente tem aquele sentimento de sorte, sabe? Então, foi muito bom, foi uma experiência única e melhor ainda porque eu acho que eu não tinha pego um jogo com tanto torcedor, tipo, até lá, aquele jogo tinha um número de torcedor do Corinthians, voou a gente mais ainda e isso fez a gente ser campeão. O Base Corintiana, que é um perfil que ele aprofunda muito em relação a vocês sobre a base, tanto do futebol quanto de outras categorias do clube, mandou um salve para a gente aqui, para mim, para o Mano, e para o Esperança e para o Natan. E ele citou aqui Esperança. Rony, você tem esse apelido relacionado à Esperança. Eu queria que você contasse para a gente como que ele surgiu, o porquê, o motivo disso. Cara, eu tenho uma história
familiar surgiu por conta do meu irmão, né? Hoje meu irmão não tá mais vivo, meu irmão acabou falecendo, né? Mas meu irmão chegou a jogar futebol. Tava resumindo, então, por conta do meu irmão, né? E saiu no jornal que ele era esperança, e aí eu levei isso pro coração. Então, a memória que eu tenho do meu irmão é essa, de esperança, sabe? Assim, esperança para meus pais, esperança para meus sobrinhos, esperança para minha família, porque um dia ele foi e agora eu sou. Então essa é a lembrança que eu carrego dele. Vocês acabam, tipo, querendo ou não, se entrosando bastante, vocês acabam virando, digamos que uma família. E como que é, Rony e Natan, essa relação de vocês dois? Vocês jogam juntos, acredito eu, já tem uns 2 anos. Como que é essa rotina de viagem? Agora tem a paralisação e tudo, mas como que é essa rotina de viagem? Um tá sempre ali do lado do outro? Que tem, meu, esse Natan é um dos caras mais resenha que tem. Vocês estão vendo ele ali quietinho, mas esse cara me faz rir, velho. Esse cara me faz rir. Ele tira umas piadas do chapéu, sabe? Do nada ele, pum, faz uma brincadeirinha. Meu, aí vai passando o tempo, meu. Você faz uma amizade, assim, você acaba, que nem na Bíblia diz que você tem um amigo que às vezes vale mais que o irmão, sabe? Então, esses caras, assim, os caras que jogam comigo, eu não tenho... Natan, tranquilo. Os caras são muito tranquilos, a gente não tem raiva de ninguém, é respeito. Primeiramente, a gente tem que respeitar, sabe? E assim, é brincadeira, meu. Você leva isso, vira irmão. Acaba virando irmão. É uma família mesmo, foi o que você disse. Aí, ó, ele tá dando risada lá, ó. Só brinca esse cara aí. E a gente fala dessa questão e tudo de, tipo, tá bastante tempo, o Rony já tá bastante tempo no Corinthians, o Natan chegou há uns 2 anos mais ou menos, querendo ou não, você já tem bastante identificação com o clube, você indo treinar todo dia e tudo, e nessa semana, para ser mais preciso, ontem para hoje, saiu a renovação do Rony, que tem agora o contrato de mais 2 anos, até o fim de 2022, como que você está se sentindo, porque querendo ou não, a gente já até pega emenda essa pergunta para você, de você para o Natan, porque vocês estão agora no time sub-23 e a gente tem a questão do nosso técnico atual do time profissional, que é o Thiago Nunes. Ele, no Atlético Paranaense, ele gostava muito de assistir jogos do sub-23, ele treinava o sub-23, então, tipo, acredito eu que seja um ponto crucial para dar mais esperança para vocês atuarem profissionalmente pelo Corinthians. Então, dando primeiramente a palavra ao Rony, depois para o Natan, como que foi essa questão da renovação e como vocês pensam lá na frente em relação a trabalhar, vocês já estão trabalhando juntos com o Thiago Nunes, mas a questão de atuar profissionalmente pelo Corinthians? Então, cara, é o que eu disse. Eu estou muito feliz de ter renovado com o Corinthians. A gente sabe, é o que eu falei, Corinthians se resume uma vida para mim. A gente não quer sair do Corinthians, eu não quero sair do Corinthians. O Natan também não quer sair do Corinthians porque ele sabe o tamanho das coisas, sabe? Quem pisa lá sabe o tamanho, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz de verdade, de verdade. E eu estou realizando um sonho que muitos queriam estar no meu lugar. Muitos queriam estar no meu lugar, então eu valorizo isso, de verdade, eu valorizo demais. Eu valorizo cada momento, porque tem muita pessoa que consegue isso, mas não tá nem pra nada, sabe? Mas a gente liga para isso, a gente se importa com isso. Eu me importo, eu fico muito feliz de verdade, eu valorizo muito o que eu conquistei, o que o Corinthians me deu até hoje. E assim, a gente sempre tem aquela expectativa de jogar no profissional, né? Eu tenho... a gente treinou algumas vezes já com o Thiago, foi muito bom, é um bom treinador. Assim, a expectativa é de jogar no profissional, de um dia ser utilizado, e acredito que é um futuro bem próximo, sabe? Eu tenho esperança que um dia isso vai se concretizar na minha vida. Vocês acreditam que nessa temporada a gente não sabe realmente quando que vai voltar as coisas, se vai normalizar esse ano e tudo, mas voltando tudo ao normal, vocês acreditam que, como a gente falou mais cedo, vocês possam fazer parte do elenco profissional e almejar títulos para essa temporada já? Eu também acredito que sim,
tenho esperança nisso, que a gente tem uma expectativa, né? E assim, Sim. é um sonho. E se isso acontecer, vai ser um sonho se tornando realidade. Mas, antes de tudo, isso tudo tem que acabar, passar logo e a gente se cuidar, né? Bastante jogadores, assim, eles gostam de subir, fazer uns 2 jogos pelo profissional e pegar a malinha deles e já partir para a Europa, porque o sonho da maioria é atuar no futebol europeu. Mas pelo longo da nossa conversa aqui, que eu estou prestando atenção, até mesmo o Natan, que só tem 2 anos de casa, vocês estão bastante identificados com o Corinthians, e pelo que eu senti aqui, vocês têm bastante gana, assim, de querer conquistar algo pelo clube. Como que é isso? Vocês projetam ter uma carreira brilhante no Corinthians para depois sim partir para outro clube europeu e fazer história tanto aqui como lá fora? Acho que o meu caso, o caso do Natan, que tá pouco, não, a gente fala pouco tempo, mas não tá há pouco tempo. A gente pensa totalmente diferente, né? É que nem você falou. No meu caso, eu passei a vida inteira dentro do clube. Então, eu cresci querendo ser jogador do clube, entendeu? Então, eu tenho um sonho de um dia fazer uma história dentro do clube. Assim, todo mundo quer jogar lá fora, quer. Mas a minha cabeça, tipo, o futuro a Deus pertence, sabe? Mas o meu objetivo hoje é fazer parte do Corinthians, construir uma história dentro do Corinthians, sabe? Ser alguém dentro do Corinthians. E o futuro a Deus pertence. Eu não sei se eu vou ficar a vida inteira no Corinthians, se eu vou ir para lá. Só Deus pode responder isso. O Hugo Rodrigues, ele citou uma frase aqui que o Rony disse: se precisar entrar de cabeça na bola pelo meu companheiro, eu vou entrar. Ele falou que o Rony citou isso antes de um jogo da primeira fase da Copinha. E, querendo ou não, pelo que eles falaram aqui pra gente, ser Corinthians é isso, é garra, é raça, companheirismo acima de tudo. A gente viu aqui na live que vocês dois são bastante amigos, assim, companheiros. Então, tipo, isso agrega bastante, tanto para conquistar título, quanto de entrosamento dentro de campo, né? Verdade. E isso que o Hugo acabou de falar é verdade, cara. O que esse cara puder fazer dentro de campo ou fora de campo, ele vai fazer. Até nos treinos ele é assim. Isso dá mais vontade pra gente estar com ele dentro de campo. Porque tu olha eu olho pra trás e vejo o Rony dando carrinho. Pô, eu falo, se esse cara tá fazendo isso, por que eu não posso fazer? Mesmo eu sendo atacante. Então isso contagia todo mundo. E o Rony tem esse poder de contagiar o grupo todo. A gente chama até ele de referência. Tô falando que esses caras tiram apelido até da cartola, pô. Os caras ficam me chamando no meio do treino, referência. Porra. Então, mandar um abraço pro Hugo, meu. O Hugo, pô, fiz um amigo, assim, eu só venho, graças a Deus, sou um cara que só venho fazendo amigo. E, assim, a gente tem um estilo de jogo, cada jogador tem seu estilo de jogo. O meu é esse, sabe? O meu é... Eu não posso ser um jogador técnico, finalizador como o Natan, forte como ele, rápido como o Natan, mas, assim, meu estilo de jogo é esse mais raçudo, mais brigador ali, trombador. E assim, vai de cada estilo de jogo. E assim, no Corinthians, para jogar, cara, você tem que ser assim. Então, querendo ou não, cria bastante identificação, né? Igual a gente estava falando aqui, não só dos jogadores, mas de jogador com comissão técnica, preparador físico, com produtores de conteúdo do Corinthians, o Hugo, um exemplo disso. Então, a gente vê isso tudo acontecendo nas categorias de base, e a categoria sub-23, digamos que ela seja meio que uma nova categoria. Qual que é a projeção suas em relação à categoria sub-23? A gente falou da questão toda de subir ao profissional, mas o sub-23 ele não é tão visto assim no futebol brasileiro quanto o sub-20, por exemplo. Não uma modalidade, mas uma categoria nova, uma categoria do momento aqui no futebol nacional. Qual que é a projeção suas nesse atual momento, quando tudo voltar ao normal? Porque, querendo ou não, é o que a gente citou, dá bastante visibilidade ao elenco profissional, porque a gente tem o técnico nosso, o Thiago Nunes, acompanhando bastante vocês. Então, tipo, qual que é a projeção suas
para essa temporada em relação ao Sub-23? Eu acredito que assim, a gente não pode falar muito, porque é o segundo ano, eu acho, da categoria Sub-23, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que falar, porque é um segundo ano, é algo que ainda tá ali, e tá crescendo, sabe? É algo que vem crescendo. Então, as coisas não é da noite pro dia que a gente vai falar, o Sub-23 já vai voar. Tem algo que as coisas, é que nem a vida, tem coisa que 2 minutos dá certo, tem coisa que demora tipo 1 ano, vai lá e vai dar certo. Então, assim, acho que tem que ter paciência, tem que ter o cuidado que vai dar tudo certo. O Rony, ele teve uma crescente muito boa, né? Na questão da temporada que o Corinthians ele foi campeão da Copinha, então, tipo, teve a temporada 2018, 2019 e tudo. Claro que a gente teve uma final de Copa São Paulo, que foi contra um time um pouquinho abaixo do Corinthians, assim, questão de nível técnico, mas era um time surpresa, né? Um time atual do momento e tudo, que bateu em grandes equipes, salvo engano, eliminou o Palmeiras da competição, não tô lembrado, não lembro, enfim. Mas o Rony, como que foi essa relação da Copa São Paulo, tanto para você quanto para o Natan, o que ela vai levar para vocês de lição na vida, assim? Porque, querendo ou não, é a principal competição das categorias de base. Então, o que vocês vão levar para a vida de vocês em relação à Copinha? Relação de relacionamento, questão de jogo, de aflição para disputar uma partida em relação o estádio está muito lotado. Como que é isso tudo para vocês dois? Eu vou falar assim que em quesito torcida, né? É coisa muito nova para nós, porque vai um número de torcedor fora do normal, porque que nem todo jogo a gente tem torcida, véio. Todo lugar que a gente tá tem torcida, mas na Copinha, é onde vai mais torcedor, sabe? E assim, se for comparar a torcida do Corinthians com as outras torcidas, não tem nem comparação, entendeu? Então, no quesito torcida, a experiência é única. Que nem eu guardo foto que eu tô comemorando, os torcedores estão assim, eu tô batendo no peito junto com a torcida, que assim, eu tô pensando em fazer um quadro para guardar, porque é algo que assim, eu vou levar para a vida, meu, é algo assim, é uma sensação muito boa, entendeu? É uma sensação muito boa, você não sabe o que você tá sentindo por conta do que aconteceu, Então eu vou levar isso para a vida, a Copinha para mim, sensação de fazer um gol, de comemorar com a torcida, de sentir aquela explosão, acho que vou levar para minha vida inteira. Mais uma vez o base corintiana falou, quando eu vejo o Rony eu me lembro do Maicon correndo que nem louco atrás do Guerra, para tomar a bola e iniciar a sequência de títulos do Corinthians. O Rony é um jogador que tem essa raça. Realmente você acaba criando essa identificação por conta disso, de estar ali na volância, estar ali protegendo quem está atrás, lutando pelo time. Então, acredito eu, quando você subir para o profissional e tudo, você tem tudo para evoluir, assim como o Maicon evoluiu, o Ralf, que por mais que não é da base, chegou aqui desacreditado, evoluiu também. Então, só tem a crescer. Cara, eu, sinceramente, eu não me comparo a Ralf, nem Maicon, porque são caras, extraordinário. Eu ainda tenho que evoluir muito. Eu tenho que crescer muito ainda no futebol para um dia chegar ao nível desses caras. Assim, o Maicon, eu cheguei a jogar com o Maicon na categoria de base, né? Foi também, eu era tipo eu sou 2 anos mais novo, então ele me ajudou, ele me ajudava muito, o Maicon joga muito, sempre jogou muito. Então é um cara que eu também procuro ver vídeo, que eu também procuro pesquisar um pouco dele para melhorar, né? Queria saber, gente, de vocês dois, até o atual momento, só para a gente fechar aqui, qual que foi o maior desafio de vocês vestindo a camisa do Corinthians? Qual que foi o maior desafio? O jogo mais importante? Qual que foi o momento, tipo, que, bum,
eu tô no Corinthians, entendeu? Tipo, as coisas vão começar a dar certo a partir de agora. Então, cara, é difícil falar, porque eu levo, eu levo em mente que a gente tem que sempre estar pensando no presente. Então, o próximo jogo sempre vai ser o mais importante, assim. Só que tirando a pergunta do jogo, falando quando cair a ficha que tá no Corinthians, que nem. Tem muito sentimento, a gente sente muita coisa. Eu tive um sentimento quando eu tinha 5 anos, eu sempre fui corintiano, e 4 anos, né? E passei no teste lá. Parece que não é, mas o sentimento de uma criança também conta muito. Tinha 4 para 5 anos, eu passei no teste, e aquilo, meu, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu sabia que ia jogar, pô, vou jogar no Corinthians. Jogar no Corinthians, vou me federar no Corinthians, sabe? Isso com 4, 5 anos. E aquilo ali já mexe quando é criança. Mas assim, quando amadurece mesmo, é que nem quando eu levantei o troféu da Copa do Brasil Sub-17. Eu vinha de lesão, né? Eu me recuperei da lesão para jogar aquele campeonato. E quando eu peguei aquele troféu e levantei, e meu, eu vi bater uma foto, sabe? Bateram uma foto minha levantando o troféu. Eu vi aquela foto ali e falei, meu Deus, eu tô no Corinthians, sabe? Olha isso. Olha isso. Tipo assim, aí foi quando, você ajoelha e fala, Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado. Então, assim, bate esse tipo de coisa. Né? Não é questão de sentimento, sabe? De arrepio. É de ver a importância daquilo, sabe? É de ver a importância, aquela importância de vestir a camiseta do Corinthians, entendeu?